A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. É um motivo de alegria, mais uma vez, estamos reunidos essa manhã, né? De fato, pessoal, a palavra de Deus, ela é segurança, ela é um porto seguro, ela é um farol, ela te protege. Aquela coisa que eu sempre digo. Foi um versículozinho que um familiar mandou ler, uma mãe, uma irmã, um irmão da igreja, um obreiro, passou na televisão, passou no carro de som anunciando. Deus protege. Passar 40, 50, 30, aí os senhores verão se Deus protege ou não. Você chegou até ali, porque Deus te protegeu, né? Então a palavra, ela é essa rocha, ela é essa estrutura abençoada, essa estrutura eterna para o nosso coração. Queremos fazer um pequeno culto, breve culto aqui, breve, pequeníssimo, mas vai glorificar o nome de Deus, porque Deus acabou de dar um livramento. Aqui a minha família, o bairro, é de uma opressão aí, inimigo, contra a família, contra a cidade, né? Vindo aí até de fora mesmo, exterior, não sei, como Deus deu um livramento, usou servos, pastores, irmãos, esposa, familiares, né? Tudo, o pastor, tem polícia, né? E Deus deu livramento. Pastores em todo lugar, né? Não menos esperar, tem uma lei salvando a sua vida, né? Graças a Deus. Falar da palavra eterna, né? Tá dentro dos próximos, mas é breve, uma palavra breve, né? Vamos iniciar esse culto, né? Clamando pelo poder do sangue de Jesus. Para que o sangue de Jesus seja glorificado na nossa vida. Esse livramento aspergiu ali no jardim do Éden. Sabe como um sinal maravilhoso ali no Egito, a morte dos primogênitos. Mas aquele que tem aspergido o sangue de Jesus, o anjo passou direto. Né? Se anjo continua, mas os que estão sangue de Jesus, Deus deu livramento. Né? Estava em todos os cantos. Raabe, está em Apocalipse, né? Que é a rocha, né? A rocha do século, né? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, né? Vamos clamar por este sangue, porque ele possa ser aspergido em nossa alma, nosso entendimento, porque o inimigo está aí rangendo, né? Pronto para devorá-lo, né? Aquele que está fora da presença, né? Nós estamos dentro da presença, obedecendo a Deus, sendo regido pela palavra, orientado pela palavra, orientado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, Jesus falando, abençoando, assistindo a sua mão eterna, né? Vai abençoar cada um, vai tem que lembrar da nossa parte, né? Deus fala no nosso coração e fala mesmo no nosso coração, né? Ele é um Deus que fala no nosso coração, né? A voz de Deus, Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, estarei contigo e tu comigo, né? Lá no Israel, o povo lá, Israel, quando visitavam a casa, eles tomavam vinho, né? À medida que eles tomavam vinho, né? Nas taças, né? Esse representava um compromisso, né? Aí está aí o sangue de Jesus também, né? Nos estudos está aí o vinho, o Espírito Santo tem esse compromisso conosco, nos alertar, nos abençoar, nos dar livramento, né? Nos orientar, esse compromisso. Jesus tem um compromisso conosco. Nós não viemos assim do Alá, né? Nós viemos de Deus, né? E voltaremos para Deus, né? Nós viemos do Senhor Deus, então o Espírito dele. Uma vez um irmão falou para mim, falou para um familiar meu, né? Não tem Deus, quando tem Deus, Deus tem seu Filho e existe o Espírito de Deus. E Deus está lá, mas o Espírito dele está conosco, fazendo toda a vontade, pelo sangue de misericórdia, Senhor, toda a vontade dele na nossa vida, né? É o Espírito Santo que fala, que justifica, que é um amigo fiel, que convence os pecados e juízos de Deus. É o Espírito Santo que rege o povo de Deus, que decide, que opera, que transforma, é derramado, nos dá capacidade. Glórias ao Espírito Santo, que é glorioso e reina na nossa vida, graças a Deus. E está conosco e sempre estará, até a consumação do século. Enviarei outro maior que eu. Estará convosco até a consumação do século, né? Que é o Espírito Santo, né? Vamos falar um pouco sobre um profeta, né? Um servo de Deus, Josué. Josué, ele existe coisas, né, na nossa vida que só Deus explica, e não tão somente só Deus explica, mas só Deus faz, né?
Josué, ele foi um servo de Deus, né? Um valente, né? Ele lutava. Um dia o Senhor Jesus se apresentou para ele, né? E ele disse: Tu é um dos nossos inimigos. Jesus disse: Eu sou o príncipe dos exércitos, né? Jesus é o príncipe da paz, entendeu? O príncipe dos exércitos. Ele estava se apresentando como um anjo guerreiro, um anjo de batalha, ali no Antigo Testamento, a Josué. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. As promessas de Deus não falha nunca, né? Depende do homem, como eu estava falando, a questão do Espírito Santo, né? Como se dedicar, ouvir a voz do Espírito Santo, estar atento ao Espírito Santo. O Espírito Santo vive e reina na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, ele desce sobre nós, ele toma posse de nós, ele nos ajuda, ele nos dá direção, nos dá visão das coisas. Ele enche a gente da sua glória, né? A gente passa a ser um seis. O primeiro milagre que Jesus fez, ele foi batizado, João Batista, profeta e cordeiro. Jesus disse: João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou o profeta de tanta alegria que estava vendo do nosso Salvador. Chamou ele de cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro ali no jardim do Éden, né? Ali vem apontando para Jesus a remissão que tira o pecado do mundo. Quem é? É Jesus, né? E etc, né? A, João Batista, Jesus, ele se apresentou ali a, ao filho dele, mas Jesus, ele quer falar cada vez mais ao nosso coração, né? Josué era um guerreiro de batalha, né? De batalha. E ele estava enfrentando uma batalha muito caótica, né? Muito caótica, muito triste, muito caótica, né? E ele teve que orar, né? Orar para que o céu parasse, para que o sol parasse. E Jesus parou o sol, né? Por amor a Israel, por amor ao seu povo, né? Josué, ele foi esse servo que teve essa oportunidade de ver quem é Jesus, de estar do lado de Jesus. Há as contagens nos calendários, solstício, as contagens, e há um dia faltando, né? Na ciência já foi comprovado. O sol parou, né? O sol parou, né? O seu movimento de heliocentrismo, né? Ele parou de orbitar, né? Parou de orbitar. Porque Josué orou, isso porque por amor a um servo, né? O amor, assim, Jesus faz, não só por amor, como a todos vocês, né? Ou para relembrar que te ama, para relembrar que te salvou um dia. Para lembrar que aconteceu o maior milagre, o da salvação, né? Como eu estava dizendo, primeiro após Jesus ser batizado, foi transformar água em vinho. Ele foi batizado, saiu, acho que foi, né, do Rio Jordão, do Rio, né? João Batista o batizou, desceu o Espírito em forma corpórea de uma pomba nele, Deus, Senhor Deus, eis meu filho amado aqui me comprado. E ele foi para as bodas de Caná da Galiléia. E lá tem as talhas, ele transformou aquelas talhas em água, talhas, pedras, tinha 6, o homem, foi botado a água nela, né? O homem, era a boa, o mundo ele vive uma festa, a festa do mundo é do mundo, a festa de Deus só é para os servos mesmo. Aquele que conhece Deus, que ouve a Deus, que presencia o milagre de Deus, que presencia a voz de Deus. Essa é nossa alegria, né? Nossa alegria não é o do mundo, né? O mundo fica para trás, temos as coisas, mas o mundo fica para trás, o mundo não nos dá nada, muito pelo contrário, nos tira. Jesus, aquele que nos dá, nos preenche, nos cobre com o sangue dele, nos dá total livramento e vitória. E ali, aquelas botas foram enchidas de água, talhas, pedras, vasos, enchidas de água, H2O, água, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, H2O. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito entrou naquela coração de pedra que não habitava Jesus, e a água se transformou em vinho. Foi o primeiro milagre. Sabe qual é o primeiro milagre? Jesus traz escamas nos seus olhos, te perdoar, te curar, te sarar, e do teu estado natural para um estado espiritual. Agora tu podes ouvir a voz de Deus, pode estar atento à voz de Deus, começa a ter visão, começa a querer a voz, quer orar, estado natural, um estado espiritual. Esse primeiro milagre. Olha, presta atenção, a pátria de Deus é lá, né? E aqui também, até porque ele vem, nós não sabemos de nada, né? Diante de Deus. Deus vai implantar o reino milenial aqui, né?
1000 anos, não é questão de religião aí, não. Que a gente sempre, aqui, familiar nos áreas, se é quem for, né? Não, Deus vai implantar o reino milenial aqui. Ele volta e reina 1000 anos para a conclusão da consumação dos séculos dos seus planos eternos. Né? E ali vai morar a igreja, nós e Jesus. Né? Para isso o inimigo tem que. Ele é aprisionado e vem aí o Senhor Jesus para a terra. O sistema da terra acaba, a violência, coisa ruim do inimigo, cessa. E Deus é Jesus. Diz, vocês não aceitaram, agora eu sou rei sim. Eu vim como um mendigo e eu disse que eu era rei. Vocês não acreditaram pela dureza dos vossos corações. Né? Senhor Jesus, né, pessoal? Né? Senhor Jesus. E ele reina com os santos e a igreja. Né? Aqui na Cordeiro, tudo em paz. Porque ele vai reinar aqui 1000 anos. Após 1000 anos, tenta mais a conclusão está feita do projeto eterno de Deus e os remidos vão estar lá na glória, né? E aí continua a gloriosa glória de Deus, né? Sobre a vida. Por isso nós não somos nada, sobre o ser humano. Isso é julgamento, né? No final, mas nós só fomos remidos pelo poder eterno do sangue de Jesus e nem uma condenação há em nós, né? Uma vez eu já ouvi pastores falando, nem por isso, já ouvi pastores falando, né? Pela fé, falando isso, nem por isso, pela fé, nem por esse julgamento iremos passar. Já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Deus tem os seus mistérios gloriosos, né? E Deus vai concluir todos os problemas, vai habitar tabernacular de vez totalmente com ele, né? Morais o tabernáculo de Deus com os homens, a eterna Jerusalém, né? Morando eternamente com Deus lá na eternidade, né? Então, falando de Josué, voltando a Josué, Josué orou para o sol. Então, aquelas palavras que Deus para o sol, que Deus um dia se dirigiu para ti, falou para ti, elas continuam ainda vivas, né? Só basta clamar que o milagre vai de fato descer sobre a tua vida, modificar para a céu e para a terra por ti. Glorifica o nome dele, porque ele é fiel. Ele para tudo, né? Para até o sol por ti, né? Deus é um Deus que manda no mundo, e os servos dele têm essa gloriosa parte de observar o quanto Deus é glorioso, né? Então, essa bênção que Deus fez para Josué, Deus continua fazendo. Às vezes, a gente não percebe, mas às vezes Deus nos deu livramento, para os nossos familiares, Ele está nos guardando até os dias de hoje, né? Cada vez mais, Deus abençoando o projeto dele na nossa vida, porque a gente crê num Deus que está vivo, não num Deus que está morto, né? A gente não fala, não reage, né? Mas Deus, ele para o céu, para tudo, terra, céu, mar, por ti, por amor ao teu nome, por amor ao teu céu. Não sou por amor a qualquer um. A palavra de Deus, acho que a palavra de Deus faz o sol nascer sobre os justos e injustos, né? Por amor, até que se salve almas, né? Mas Deus, ele estava lembrando, a salvação é individual. Eu não posso pegar minha salvação e dar para... Não posso. Você tem que buscar-me-eis e me achareis, né? Então Deus, ele quer transformar. Ele para o céu, ele para todo o sistema, ele para, a lei da gravidade não há, velho fica jovem, jovem fica velho, a lei da relatividade, a gravidade, você sobe, leis não lhe segura, né? O sol para, o heliocentrismo para, tudo para, mas Deus, ele continua sendo Deus na tua vida, né? Ele quer te abençoar, quer glorificar o nome dele na tua vida, né? Então, cada vez mais, né? Se o sol parou, se o sol não parou, se o sol brilhou hoje, né? Deus é esse Deus que brilha cada vez mais na tua vida, trazendo vida para o teu coração e dizendo que ele está pronto cada vez mais para te abençoar, para te regenerar. O sol parou, né? Mas as promessas de Deus não param, né? Se cada vez mais a gente buscar a Deus, cada milagre mais aí iremos presenciar, graças a Deus, né? Ele para sol, para terra, para
tudo por ti, né? Porque a ciência dele é maior que a do homem. A do homem só vê as coisas da terra. Deus, ele fez tudo para o seu louvor. Então ele manda sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Cristo, ele tem seu projeto e não é nada de leis humanas que vai deter o que ele tem para o teu coração. Se teu coração para, ele te dá outro. Se tu perdes a saúde, ele te dá outra, novíssima. Se tu perdes a mentalidade por conta de alguma coisa, de uma perturbação, Deus também te dá outra, melhor ainda. Deus é glorioso, pessoal. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Porque ele fez isso para mim, né? Faz para você também, tá certo? A boca fala que o coração tá cheio. Cheio de quê? Da bênção de Deus, das bênçãos de Deus, né? Aí tá nessa manhã, ela louvando a Deus, né? Porque me deu ar, me deu tudo, me deu fogo, me deu tudo, né? E o dever, pessoal, de todo homem é temer a Deus, porque, meus irmãos, sangue de Cristo tem poder, viu? Como nossos pastores, né, diz, né? Terrível a Babilônia, viu? Esse sistema do inimigo, o inimigo tentou implantar aqui, né? Terrível, virou morada e covil de demônios. Virou morada e covil de demônios. Nela, lá tem uma coisa de Deus acusando ela. E do homem já é ruim, nem quanto mais de Deus. E misericordioso, sangue de Cristo tem poder, né? Se praga do homem é de Deus, assim, sobre, né, as questões do inimigo, né? Então Deus, ele tem essa bênção para nos dar e nos fazer feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Restaura, abençoa da vida, a força, ele quer transformar cada vez mais no nosso coração, né? Ele é mesmo ontem, hoje e sempre, e quer fazer a diferença na nossa vida, tá certo, pessoal? Então ele falou, teve um momento ali com Josué, né? E tem esse momento contigo, né? Tem esse momento conosco, né? Todos os dias, né? Aí diante de ti, né? Ele tem se manifestado, tem abençoado, tem trazido força, fé, livramento, paz, né? E, irmãos, a melhor coisa é aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque esse mundo passa, né? Esse mundo passa, é tudo engano e vaidade. Ele falou para Jó, né? Os inimigos acusando Jó, né? Eles, onde estavas tu quando lançavas o fundamento da terra? Diz-me tu se tens inteligência, né? O que é o homem para contender com o eterno, né? Quando o homem ele passa a não ser a Deus, na vida dele, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, né? E Jó é um livro muito profundo, pessoal, muito. Jó ele sofreu muito, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo e Deus deu tudo de novo a ele, né? Perdeu com muita dor, mas Deus é um Deus que do nada ele faz. Eu acho que foi na última pregação, no cheiro das águas, assim, o rebento ele nasce, né? Graças a Deus. Você, para a sabedoria, glória a Deus, a árvore pode ter sido cortada, graças ao glorioso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas ao cheiro das águas o rebento nasce. Quanto mais ao cheiro de uma fonte, que é o Senhor Jesus, fonte de vida eterna, né? Graças a Deus. Então, não há causa impossível, não há nada impossível para Deus, certo, pessoal? Ele fala contigo, né? Ele manifesta o seu amor, a sua glória para nós. Então, dever, tá, pessoal? Nós glorificarmos, lembrarmos dele todos os dias, tá certo? Tá certo também, viu, pessoal? Viu que estamos aqui, mas o nosso dever também é lembrar dele todos os dias, a cada momentinho. Como diz em 1 Tessalonicenses, orar e sem cessar orar. Quem orar é a Deus, né? Então, buscar a Deus, que Deus fará a obra completa na nossa vida, né?
Ele teve um momento ali com Josué e tem assim conosco, né? Falando das suas maravilhas, né? Que ele fez o mundo, que ele fez o terra, que ele manda e desmanda no mundo, né? Ele manda nas nossas vidas, né? E também só para lembrar, né? Aí, ó, escambo ali, né? Feudal tá aí, bipolar ou não, o mundo bipolarizado ou não, o líder lá na América do Norte, né? Seja esse campo feudalismo ditatorial, né? Seja lá o que for, tudo isso passa, né? Tudo isso passa. Tá aí o reino milenial que sonhou implantar, né? Aqui conosco na Terra, né? Tudo isso passa, porque quando a gente entender que Deus, ele é rei, a gente vai ver o quanto ele é glorioso, pessoal. E ele sempre foi rei. Ele, 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 ele é o Deus que nos fez, o Deus que nos deu fôlego, o Deus que compreende todas as épocas, todas as eras, né? E nós somos muito pequeninos diante de Deus, pois os sistemas de produção, sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas ideológicos, sistemas de regimento, né? Tudo já foram por água abaixo, porque Deus é a solução do homem, né? Deus é a solução do homem. Todos eles não funcionam. O que funciona na vida do homem, deixar o homem diante de Deus, de acordo com Deus, é o Senhor Jesus reinando no nosso coração. O quanto Deus é glorioso e cheio de vida, pessoal, né? O homem não é, Deus é. Quando o homem é Deus não é. Tá certo, pessoal? Então, Deus tem essa bênção, né? Nessa manhã, então, qual é o nosso papel? Dever de nós fomos criados para o seu louvor, para a sua honra, a sua glória, né? Então, nossos pés, nossas coisas, mas estejamos clamando a cada momento para que Deus nos redima, nos justifique, nos purifique no seu sangue, né? Tá aí o Messias, né? O Messias é esse que foi enviado em nosso favor, né? E Deus, ele quer te abençoar. Um dia Deus parou, pessoal, ele saiu da sua glória em nosso favor, tá certo, pessoal? Então, Deus, ele quer falar conosco, ele quer mostrar a sua glória, né? Ele quer dar livramento aos seus servos. Lembrai-vos, né? Deus, ele é assim, né? Ele juntou Jerusalém, Israel, quantas eu quis juntar, vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, né? Então, certa vez ele passou por o lagar gigante, né? O lagar gigante, mas ele passou por Israel, Jerusalém e chorou, né? Chorou porque ele viu o povo desgado, mas entenda, pessoal, o amor de Deus é grande e nos reuniu com uma palavra também que eu falei ontem, desde o início do mundo, através de Cristo, pelo amor que ele tem por nós, nos uniu a Deus. Nos uniu a Deus, graças a Deus, né? Desde o princípio do mundo, né? Ele já nos amou, ele já nos escolheu para andarmos com ele, está conosco, está nos abençoando, está trazendo vida ao nosso coração, está nos dando livramento. Então, Deus também nos fala, né? Esse mundo passa, né? Essas coisas do mundo fica por aqui mesmo, mas a do céu vai para o céu, né? Vai para o céu, né? A gente tem que obedecer a Deus e continuar na caminhada com Ele, né? Então, irmãos, ficai na paz, né? A palavra também diz, né? Não temeis aquele que não pode fazer mal à alma, só o corpo, mas aquele que faz mal à alma, que a nossa alma é eterna, pessoal. Graças a Deus, né? Então, Deus os abençoe, irmãos, né? Ficai na paz. Agradeço aqui, né? Trazendo essa palavra. A Deus por um grande livramento. Deus deu aqui. Deus dá a cada momentinho. Porque Deus é o que rege o homem. Deus é o que faz a diferença na vida do homem, né? O grande livramento que ele deu aqui a um familiar, né? Da investida, né? Do inimigo. A gente tenta, né? Lembra, né? Deus, ele insiste com o homem. Quando ele vê que o homem não tem, né? Fruto, ele deixa pra lá. Né? Ele deixa pra lá. Como aquela palavra que eu já trouxe, né? Regou, plantou e veio buscar. Não deu fruto, aí corta e joga no fogo, né?
Não deu fruto, corta o jogo no fogo. Aí um bom amigo, que é o Espírito Santo, né? Disse, não, deixa que eu vou tirar as pavas, cavar, botar mais água. E se não der fruto, mas espera mais um pouco. É esse o nosso amigo Espírito Santo, que nos ama, um amigo fiel. Um amigo fiel. Pessoal? Então, assim, né? Jesus, ele quer que a gente dê frutos, né? Estamos indo para a glória. Não estamos indo para a terra ali, nem para a terra santa ali. A terra santa é ali, ó. Lá no céu, ó. Fruto é ali, ó. Espiritual, ó. Se der fruto, Deus vai te amar. Deus vai te glorificar. Deus vai te honrar. Agora, buscar a Deus. Tu não busca a Deus. Busca a Deus na palavra, jejum, oração, pregação, 6 horas, madrugada. Busca a Deus. Louvor, pregação, louva a Deus. Escuta a palavra de Deus, vai à igreja, escuta o seminário, faz seminário de batismo, busca a Deus, que Ele se revelará para ti. Se acorda, se Deus fica, porque a árvore é boa e dá fruto, né? Então Deus investe em nós, tá, pessoal? Investe em nós. É muito difícil servir a Deus, mas Deus nos ama, nos entende, nos ama mais do que tudo, tudo. Deu a vida do seu Filho Santo pelo pecador, por todos os pecadores, nos ama, e com Deus nós podemos tudo, pessoal. Inclusive, cada vez mais estarmos com Ele, na presença dEle, obedecendo o seu mandamento e sendo fiel às bênçãos que Ele um dia colocou no nosso coração. Um dia Ele colocou nos lança fora, fica na presença de Deus. É um servo que deu fruto. São uma bênção. Nós conhecemos quando damos frutos para Deus. Nós conhecemos, né? Lembrar, nós conhecemos quando damos frutos para Deus, né? É a salvação, é um emprego, orou, alguém foi curado, né? A bênção, a palavra está indo, o entendimento está chegando, a bênção está gerando, está chegando bênçãos para a família, bênçãos, frutos espirituais, principalmente o fruto principal para onde estamos indo, salvação de almas. Esse é o rei. Se queremos somente para essa terra, são mais miseráveis de todos os homens, rapaz. Mais miseráveis de todos os homens. Como é que eu vou crer no Salvador só para ganhar um sapato? É um miserável. Porque ele tem a salvação, não no bem material. Ele tem o bem material e a salvação também, graças a Deus, né? Tem para nos dar. Então, gerou fruto, Deus abençoa, Deus fortifica, fortalece, né? É só com uma experiência, uma capacidade de cura, de poder, ministério abençoado, né? Ministério abençoado. E rapaz, a salvação é individual. A salvação é individual. Buscai a Deus que Ele se revelará para ti, né? Mas lembrando, tá, pessoal? Dentro daqui, né? Deus nos ama acima de tudo, nos ama. Deus nos ama. Não, Deus concede esta bênção, né? A gente pedindo, Ele nos dá, né? Nos dá fé, nos dá fruto, nos dá tudo. Bom, irmãos, crê em Deus que será salvo tu e tua casa, tá? Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, certo, pessoal? Lembrai-vos. Olha, Deus não deve a pastor, a placa de igreja, a pregação de massa, mas qualquer um pastor não. Ele tem a sua obra, não é a obra do pastor, não é a obra da igreja, não é a obra da religião. Deus é maior que a religião, né? Tem a sua obra para realizar. Olha, a salvação é individual. Se creres, verás a glória de Deus, né? Você crê, Deus vai te abençoar, vai ser usado, vai ter o privilégio de ser usado pelo Criador. Vai ter o privilégio de dar frutos para o Criador. Vai ter o privilégio de salvar vidas para o Criador. E lá vai contar como fruto, quando se apresentar diante de Deus, sua mão não vai estar vazia. Mas vai estar as bênçãos de Deus. Trabalho da tua mão. Trabalho árduo, né? Que tua alma trabalhou. Né? Tua alma trabalhou. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Ser usado por Deus vai dar fruto. Vai ser usado por Deus, vai dar fruto. O que é fé, o que é amar a Deus? Religião não sabe, mas religião é bom. É melhor o homem ser religioso do que ser um ateu. E Deus ainda mais é Deus do ateu, porque Ele é Deus de tudo.
como no aerópago lá, era lá, tá lá um dos altares desconhecidos, foi ali que Deus se manifestou com esse Deus mesmo, que pode tudo, né? Então, produz que Deus vai te dar fruto, vai te dar cada vez mais, vai ser usado, vai ser cada vez mais recompensado, né? O inimigo não vai ter acesso, né? Mas vai ter cada vez mais, você vai ser robusto, como uma árvore frutífera. E essa árvore vai ser cada vez mais passada para outro, né? E o amor de Deus se estabelecendo nessa nossa terra, né? No coração dos humanos, né? Que é para isso que somos de Deus, né? Somos de Deus, produzimos frutos para Deus, né? Nós estamos nessa terra também, sabe, pessoal? A gente tem que lutar pelo nosso alimento, tá? Porque Deus nos dá a capacidade, o brilho, a direção, Deus nos dá a força, a inteligência de sabedoria, de discernir o que é bom, o que é certo, o que é errado, e Deus nos dá a grande vitória no nosso trabalho, da inteligência, que Ele é um Deus poderoso, que discerne todas as leis humanas, né? Vai dar inteligência total sobre tudo e o êxito e a vitória sobre o sistema da terra, né? Então, temos que orar, porque o inimigo é feroz. Produzir fruto fica, não produziu sai. É um servo abençoado por Deus. Então esse fruto é o que vale para Deus, né? É o que vale para Deus, é o que Deus vai querer perto dele, né? Vai querer perto dele, não é isso? E aqui não deu fruto, Deus não vai querer perto dele, né? A árvore que deu fruto. Então Deus se manifestou para Josué, manifestou para nós também, né? Ele não mede esforços para nós, né? Então Deus te abençoou, te ajudou, agora faz a tua parte, serve a Deus com alegria e glorifica o nome de Deus, que Ele tem grandes obras para realizar na tua vida. Graças a esse livramento, nem estás com Deus, que Deus cada vez mais vai te abençoar. E pessoal, diga aí, não é nada melhor do que estar sendo regido, né, por Deus, né? O mundo está aí com suas consciências viradas, cabeça como um escândalo sem freio numa ladeira. E nós não estamos seguros na palavra, na arca, na bênção, na salvação de Deus, em Jesus Cristo, em Jesus. Salvação com o livramento do poder do sangue de Jesus. Com o livramento do poder do sangue de Jesus. Religião é bom, a igreja é bom, mas quem dá o livramento é o fruto, a bênção é o Senhor Jesus Cristo no coração do homem, né? Então, irmãos, um dia Josué teve o privilégio de ver a glória de Deus e nós também vemos a glória de Deus, tá, pessoal? Graças a Deus, né? Então, irmãos, encerramos aqui, né, com muita fé e feliz, né? Lembra-te também, irmãos, que nós estamos nessa terra, tá? Essa terra, nós precisamos, como eu falei, né, trabalhar, né, produzir nosso alimento, trabalhar, estudar, né? Estudar também, essas coisas, assim, obedecer a mamãe e papai, né? Precisamos cumprir nossas obrigações aqui também um pouquinho na terra, né? Mas estamos falando de um reino, né? Meu reino não é deste mundo, né? E que glória é o reino de Deus, né? É um reino espiritual, né? Se vê com o coração, não com os olhos aparentes, né? Mas com o coração, né? Então produziu fruto, né? Nasceu fruto, nasceu bênção, e assim Deus fica alegre e cheio de vida, o projeto dele cada vez mais em nós, né? Então, pessoal, graças a Deus, né? A bênção foi completa, a bênção é bênção mesmo na nossa vida, né? A religião é bom, Jesus, igreja, né? Mas é uma experiência sua com Deus. Você ama a Deus? Obedece a Deus, como ele falou. Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Não. Pedro, ele já confiou. Então, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Né? Porque ele falou, é luta, assim, o evangelho, né? A seara é grande e os obreiros são poucos, mas aí está cheio de servos, de pastores em todo canto, como esses foram usados hoje para me dar livramento. Livramento aí, minha família. Então a bênção é eterna e muito gloriosa, né? Assim dá honra quem tem honra, né? Graças a Deus. Então, Deus abençoe, irmãos. Ficai na paz. Encerro essa palavra aqui no vosso coração. Então, né?
Um dia Deus se manifestou para Josué e Deus se manifesta também para nós com a salvação, com o seu brilho, com a alegria de saber que Ele está vivo, que Ele está conosco, que só Ele pode parar o céu, pode parar tudo nessa terra para nos dar a bênção eterna, da sua presença, do seu livramento. Ele é o Cordeiro eterno que tira o pecado do mundo, que foi aspergido em favor da nossa vida, em favor da nossa alma, em favor da nossa vida com Ele. Ele é o Rei, Ele é absoluto. Não há nada nesta terra que não seja sujeito à sua ordem, ao seu poder, ao seu sangue, ao seu poder, à sua glória, à sua palavra eterna, de eternidade em eternidade. Glória a Deus! Né? Não há nada que se sujeite, não há nada que não se sujeite à sua palavra eterna, né? Que fez os céus e a terra. Acalma o mar, acalma a tempestade, expulsa demônios. Né? É um Deus glorioso, cheio de vida e de paz para nos dar também. Assim como se apresentou a Josué ali como um príncipe dos exércitos, ele é o príncipe da paz, Jesus também, né? Então ele se revela, ele se mostra, ele revela a sua glória para nós, certo, pessoal? Então nós tomemos posse, né, da vitória que um dia Deus nos revelou, nos mostrou, nos deu a condição de entendermos cada vez mais os seus passos, a sua bênção dentro do nosso coração, na nossa alma, né? Religião não salva, é uma experiência individual com Deus, tá certo, pessoal? Então, crescei na graça, no conhecimento, tá certo, irmãos? Deus, ele tem muito mais da sua glória para nos dar. Josué parou o céu, parou o sol. Nós podemos fazer muito mais proezas nessa terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? As inclusive salvação de almas, louvado seja Deus, né? Aquele que é de Deus obedece, ouve a palavra de Deus, né? Aquele que é de Deus. De jeito eu não posso, né, deixar. Deus, ele tem seu projeto, mas, né, muitos são chamados e poucos escolhidos. O caminho é estreito, não é da forma que o ser humano quer, é da forma que Deus quer, né? É uma joia que ele vai lapidando, é um barro que ele vai quebrando e fazendo, né? É tudo novo que ele vai fazendo na nossa vida, né? Até nos tornarmos varão perfeito, né? Até nos tornarmos uma bênção na mão de Deus, né? Então, irmãos, Deus, ele faz, desfaz, ele faz quantas vezes quiser, né? Porque ele pode, ele é glorioso. Irmãos, eu vou contar, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: o unguento pode ser muito valioso. É mais ou menos assim, mas uma mosca ele estraga o unguento, né? Você pode ter a unção total, né, de Deus, né? Unção de salvar vidas, né? Mas às vezes você não obedece, você deixa de lado os mandamentos de Deus. Você sabe, né? Se você não cumpre com o seu coração a palavra de Deus, se você não, né, uma pequena mosca, ela estraga o unguento todinho, né? E você perde aquele aroma, você perde a glorificação, você perde a presença, né, gloriosa de Deus na tua vida, né? Então a obra de Deus ela é completa, né? Ela é completa, né? Aí não pode fazer 100, vai fazer 50 e deixar 50 de lado. Aí tem que fazer tudinho até Deus aperfeiçoá-la de vez na nossa vida. Deus, ele quer os fiéis da terra, né? Não servia a dois senhores, né? Não servia a dois senhores, né? E Deus não dá a sua glória a ninguém, né? Deus não dá a sua glória a ninguém. A ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Quem é o homem, como ele falou para Jó? Dizes tu se tens inteligência, né? Eu lançava os fundamentos da terra, né? Existe tu que ele não dá a sua glória a ninguém. Então, ou serve a Deus com integridade ou não serve, né? Ele que deixou pai e mãe por mim não é digno de mim, né? Mas o emprego, uma coisa, vou falar, não, o outro fez uma festa. Fez até mesmo, foi Elias, né? Tava arando as juntas de boi. Poxa, Mateus deu uma festa, porque a festa é Jesus na nossa vida. A festa é esse encontro com Jesus. É esse encontro com Jesus. Essa é a maior festa que a gente salva quando você assiste. É escrito o teu nome no livro da vida. É uma experiência sua. Você vai servir, você vai amar a Deus até o fim.
né? E Deus vai te dar experiência, não a religião, nada, mas você e Deus, pautado na palavra de Deus, adoração a Deus. Essa é a festa dos santos, Jesus Cristo, né? É que nos dá alegria, nos dá força, nos dá brilho, nos dá vitória, nos dá bênção, nos dá livramento. Jesus é tudo para nós, pessoal. Sem Jesus não somos nada, né? Então, o outro deu uma festa. O outro deu uma festa. Sabe por que ele deu uma festa? Porque ele estava feliz, porque encontrou o caminho de Deus. Porque ele encontrou o caminho de Deus. Ele deu uma festa. Matou a junta de boi, pronto. E vida aí a junta de boi, faz uma festa com o cozimento, né? Onde que eu vou agora servir a Deus, escutar a profecia de Deus, né? Então Deus os abençoe, irmãos, né? Ficar na graça, as duas consolações do Espírito Santo repousam sobre a igreja agora e eternamente, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Ficar no poder de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Obrigado, irmãos, por oportunidade. Obrigado, meu grande Deus, por esse livramento, né? Possa abençoar cada vez mais a nossa vida, né? Graças a Deus. Deus esteja conosco, como está, como sabemos, né? Viu? Até a consumação dos séculos. Graças a Deus, né? Ele fez todas as coisas, né? Glorificamos a Deus, né? Crescer na graça do conhecimento, buscar a igreja, pregação, culto, louvor, adoração, seminário, batismo, grande evangelização, palavra, leitura, oração, jejum, busca a Deus, que Ele te manifestará a ti cada vez mais, né? Tem até um versículo né, assim, né? Deus é do tamanho da nossa fé. A gente crê muito em Deus, Ele vai se manifestar muito. Pouco Ele vai estar ali, da medida da nossa fé. E quem não tem fé, peça mais fé a Deus que Deus dá. Ele é o autor e o que? Consumador da nossa fé, viu? Ele é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. E quem não tem fé, peça a Deus que Ele dá. Ele dá tudo que pedimos a Ele. Então, crescei na graça, crescei no conhecimento de Deus, irmãos, porque Deus, Ele quer falar, quer trazer a palavra gloriosa, né? Dele para a nossa vida. A palavra aqui, ó. Fonte de vida e paz para a humanidade, né? Graças a Deus. Deus os abençoe. Salvação para o homem, né? Deus vos abençoe, irmãos, agora e para sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Liberto, cure, será restaurado, perdoe, livre. Abençoe assim grandemente, eternamente. Glorificamos a Deus. Graças a Deus por tudo. Produz frutos que Deus vai abençoar, né? Os frutos espirituais. Deus vai recompensar infinitamente mais aqui e na terra vindoura também, né? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade de ficar na paz, na paz eterna de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ficar na paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Deus. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelas orações também. Obrigado, igreja. Obrigado pelas orações aí. Obrigado pelas orações. Graças a Deus. Deus está de parabéns. Aí se a Deus vai se revelar, né? Cada vez mais. Pai do Senhor, irmãos. Cristina, graças a Deus. Pai do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Deus abençoe. Obrigado.